Bom dia pessoal, a letra escolhida nesse vídeo hoje, eu estou meio atrapalhado aqui porque tem gente me atrapalhando, é a letra G e eu quero relacionar ela à palavra gato. Por que falar sobre a palavra gato, né, hoje? Né? Então, eu queria fazer alguns comentários, algumas curiosidades aí de alguns aspectos que marcaram a minha história, aí, por mais simples que sejam. Eu tenho esse gatinho aqui, né, que o nome dele é Mur, né, ele está há 2 anos já comigo já. Então, eu acho super interessante, né? Eu sempre gostei de bichinhos, tudo, e é interessante como você tem todo um dia estressante, ainda mais aqui na região sudeste, né? Você trabalha, estuda e às vezes no final de semana você está trabalhando e está estudando tudo, e aí você não tem um momento de descanso, né? Então, assim, cuidar dos animais, né? Eu tenho um carinho total pelo Murzinho e pela Hipátia, que é uma gata. Acho que você já deve saber que Hipátia que eu tô falando, né? Não pelo aspecto pejorativo de dar o nome de Hipátia de Alexandria na gata, né? Mas foi uma forma aí de eu homenagear todo o trabalho dela no passado aí, inclusive em relação a essa necessidade que a gente tem de valorizar a mulher na ciência, né? Então, ficou meio que uma forma de trazer a lembrança e o nome dela. Por que eu coloquei o nome do gato de Moore, né? Por causa desse livro aqui, né? Que chama Reflexões do Gato Moore. É um livro muito interessante do Eta Hoffman, porque é engraçado quando você está lendo, você não sabe quem é que está fazendo a reflexão, porque o gato é um narrador e ele faz os registros dele nas folhas. Então você não sabe se é o escritor que está escrevendo ou se é o gato que está narrando alguma coisa. Né? Então, a leitura descontraída, recomendo vocês lerem, é muito interessante. A minha esposa também leu, ela adorou. E por que eu falo sobre decidi trazer o Murzinho, né? Teve uma vez que o Murzinho é o gato. Né? Por que eu decidi trazer ele? Teve uma vez que eu visitei um colega meu e ele tem na sala da casa dele um aquário. Né? E ele fazia filosofia. Cada peixe tinha o nome de um filósofo. E era incrível como ele sabia distinguir qual peixe era qual e qual nome estava relacionado ali. Tinha Aristóteles, tinha Foucault. Para de morder aí, pelo amor de Deus. É, e aí ele falava sobre as teorias dos pensadores, tudo, né? Como a filosofia deve ter uma carga de leitura muito grande, muito densa, né? Eu não sei se era uma estratégia deles de poder lembrar dos pensadores e o que eles falavam, tudo, quais as teorias que eles criaram, tudo a respeito disso, mas eu achei super interessante, né, ele fazer essa relação, tanto que eu comecei a fazer essa relação aos meus animais também. Tem o Murzinho, tem a Hipátia, né? Eu não tenho aquário, embora eu queira ter no futuro, eu sempre gostei. E o ponto mais interessante que eu achei, né, de ter falado sobre pets, filosofia, né, peixes, aquário, né, como é que a ciência surgiu no meio disso. Por mais que eu esteja falando com um filósofo, eu recebi praticamente uma aula de biologia ali em torno daquele aquário. O Alexandre, né, que eu falei que fazia filosofia, ele me explicou como é que era o funcionamento do aquário em si. Na água tinha um tratamento de dureza, tratamento de pH, né? Tinha um tratamento de nitritos, nitratos, tudo que era controlado em torno de você ter. Você tinha os testes que você compra em loja, mas você faz o controle ali no aquário. É uma coisa que tem que ser constante, né? Então tem todo um procedimento ali, né? Que tem que ser controlado, tem que ser registrado, os dados, tudo se assemelha muito com o método científico, né? E isso está relacionado só em questão à qualidade da água. Né? Só você cuidar da qualidade da água tem todo um procedimento, uma metodologia toda cuidadosa de você fazer o registro, fazer a medição, depois de tanto tempo você fazer a medição, e aí você traça um gráfico, olha, o nitrito está aumentando, o nitrato está baixando, então você tem que tratar a água de certa forma, repõe a água. É uma coisa muito... Eu vi que ciência ali, só no tratar da água, era uma coisa muito refinada. E ele fazia com maestria, né? Era algo muito interessante. Quando ele falou sobre as espécies dos peixes, né? Aí o negócio já começou a complicar, né? Porque ele já falou que determinado peixe precisa de água ácida, determinado peixe precisa de espécie de peixe precisa de uma água alcalina, então você não pode misturar as espécies, tudo. Então tem essa coisa aí meio que de ecologia, né? Dessas relações entre as espécies, tudo. Eu achei muito interessante porque foi um momento de divagação mesmo assim em torno da ciência, porque ele falou também de como é que funcionava o filtro biológico, né? E aí ele falou porque a iluminação não pode estar em contato direto com as bactérias, elas precisam estar num local totalmente privado de luz para elas poderem fazer os processos químicos lá, para transformar
os resíduos do aquário em algo que não seja prejudicial ao próprio aquário, né? Então aí entra outra metodologia mais cuidadosa ainda, que você tem que controlar. Meu Deus, o gato derrubou tudo. Vai, Nuzinho, vai pra lá. E. Meu Deus. E aí o que acontece, né? Resumindo, numa sala da casa de uma pessoa, né? Mesmo porque ela faz filosofia ou outra coisa, eu recebi praticamente uma aula de biologia. Então achei muito interessante esse, esse encanto que a ciência desperta nas pessoas, tudo. Ele falava com muito mais empolgação em torno do funcionamento do aquário do que os próprios peixinhos em si ali, né? Lógico que ele adorava falar sobre a teoria dos filósofos relacionados ali, no caso os peixes, né? Mas o nome dos filósofos em si, né? Mas como que ele ficava encantado com a ciência em si, né? Todo aquele cuidado da metodologia, tudo de cuidar do aquário, de cuidar da alimentação. Falou muito sobre fotossíntese, a iluminação artificial do aquário, o tempo de iluminação que era necessário, e ele tinha livros relacionados a isso. Era muito interessante quando você abria um livro lá, falava só de vegetação de aquário. E aí tinha todo um cuidado falando sobre o período de luz que tem que ter disponível, qual o tipo de iluminação, se tem que ser natural, se tem que ser artificial. Então eu fico pensando você levar um negócio desse para dentro da sala de aula, né? Pensa você montar um aquário dentro de uma sala de aula, né? Se fosse possível montar um aquário dentro de uma sala de aula no Brasil, né? Hoje que tem toda a problemática na escola pública, mas como que isso seria enriquecedor para o ensino de ciências, né? Então eu estou pensando em montar um aquário, né? Em breve, e escrever sobre tudo que é relacionado à ciência em torno do aquário. Então, isso aí vai ser um projeto que eu vou trabalhar daqui a um tempo e eu vou trazer aqui em forma de vídeo para vocês, justamente porque esse abecedário aqui está sendo meio que documental para mim, né? Futuramente vai servir para mim vir alterar algumas ideias que eu tenho afirmado aqui, né? Ou refinar elas de maneira melhor e eu espero que futuramente aí esse projeto de associar aquário e ciência, né? E talvez até poder relacionar o processo de ensino aí de biologia ou de química, ou de outra coisa relacionada aos animaizinhos e aos pets que a gente tem em casa, né? Com foco principalmente no aquário, né? Por causa da riqueza de informações, esteja presente, né? Então, trazer as novas ideias e trazer um pouco falando sobre aquário e ciência. Obrigado, pessoal.